removidas da reunião. Ih, removeu? Não, né? Tá todo mundo aí? Quem saiu, grita. Então, olha só, essa primeira questão aqui, pessoal, ela trabalha a ideia do recurso adesivo, que é aquele recurso que pode ser interposto no prazo de contrarrazões, desde que obedeça a todos os requisitos do recurso principal, nos casos de apelação, recurso especial e recurso extraordinário. A gente só tem cabimento do recurso adesivo nessas três espécies recursais. Além da ideia de recurso adesivo, a pergunta trabalha também a ideia do interesse recursal ou do fato extintivo do recurso, né? No sentido de que ele trabalha a desistência. E aí nós comentávamos, me lembro ainda, em sala de aula, que a desistência do recurso nunca depende da concordância do recorrido, tá certo? Em hipótese nenhuma, vai depender do recorrido, ainda que haja um recurso adesivo. E aí é importante a gente compreender que o recurso adesivo, uma vez interposto, adere ao recurso principal. E aí, se o recurso principal não tem conhecimento, o recurso adesivo também perde o seu conhecimento. Significa que se eu deixo para interpor um recurso adesivamente, caso o recorrente principal desista, eu não vou ter o que fazer e o meu recurso vai por água abaixo e automaticamente aquela decisão recorrida vai transitar em julgado. Consequentemente, a resposta correta é essa que está destacada. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Show de bola. Vamos para a segunda pergunta. Teve dificuldade em responder, pessoal? Tipo assim, não dificuldade da matéria, né? Que é até natural que tenha um pouquinho de dificuldade. Mas alguma dificuldade com o sistema, algum problema? Vão respondendo aí no chat. Quem lê a número 2 para mim? Emily. Não, Emily? Sem microfone? Deixa eu ver enquanto é isso. Josi sempre está com o microfone. Lê aí a 2 para a gente, Josi. Poxa vida, Emily. Acontece. Você sabe que dá para entrar pelo celular, né, Emily? Só baixar um aplicativozinho, ó, a imagem fica filé. Tanto que eu não sei se vocês já repararam, eu fico assim, né? Porque a câmera do meu celular é uma bosta. E aí eu prefiro vir aqui pelo... Peraí, eu falei câmera do celular? Não, a câmera do celular é maravilhosa. Meu problema é a câmera do computador. Tá bom, Emily, mas não se aporrinha não, tá? A Josi vai com a gente? Boa. Vamos lá, Josi. Não tinha como, né, Abigail? 11 Pro. Não tira o meu Pro, não, que eu não sou digital influencer nem nada, mas comprei uma câmera boa, né? Black Friday. Promoção, minha filha, a gente não aguenta. Escreveu promoção, esse otário vai lá e paga. Final desse ano, essa porra de celular vai estar custando metade do preço. Mas eu comprei para aproveitar a promoção, né? Mas vamos lá. Josi. Um cidadão... Dá de ouvir? Dá. Um cidadão, ao ajuizar demanda pelo procedimento comum contra o Estado de Rondônia, apresentou 2 pedidos. A. Anulação de ato administrativo ilícito. B. Indenização no valor de 100 mil, em razão de prejuízos causados pelo referido ato. Após a apresentação de defesa pelo ente público, o magistrado emitiu pronunciamento com 2 capítulos, em que examinou o mérito do primeiro pedido de forma definitiva e declarou nulo o ato administrativo por considerar que esse pedido estava apto a julgamento. O segundo,
determinou a produção de provas quanto ao pedido indenizatório. Dessa decisão, o réu apresentou recurso de agravo de instrumento, argumentando unicamente que o CPC não permite que o juiz fracione os dois momentos distintos o exame definitivo dos pedidos apresentados na petição inicial, e que, portanto, o pronunciamento seria nulo quanto ao capítulo que julgou o mérito. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que o recurso apresentado pelo réu não deve ser provido. O CPC admite a possibilidade de prolação de decisão interlocutória de mérito? Deve ser recebido como apelação em homenagem ao princípio da fungibilidade. Não deve ser conhecido. Trata-se de decisão interlocutória irrecorrível. Deve ser provido em parte para que a decisão parcial de mérito definitiva seja convertida em decisão provisória. Deve ser conhecido e provido. O ato do juiz é nulo pelo fundamento apresentado pelo recorrente. Pessoal, questão mega interessante. Josi, por coincidência, juro que foi por coincidência, essa é uma questão do concurso do TCE. Olha só que interessante, pessoal. Ela trabalha várias situações para a gente entender, na prática, algumas questõezinhas que a gente já entende teoricamente. Ela trabalha, primeiro, um ponto muito importante, pessoal, para a nossa prova. A ideia, não só para a nossa prova, tá? Mas, enfim, para tudo na vida. A ideia de que o ato jurisdicional tem capítulos. O que essa divisão em capítulos significa? Significa que é possível que o juiz profira tópicos, né, profira microdecisões dentro de uma decisão, e cada microdecisão, pelo seu conteúdo e pela sua forma, vai ter uma recorribilidade diferente. Por exemplo, o despacho, né, dentro dessa decisão, o juiz não mandou especificar provas, a gente sabe que despacho é irrecorrível. Em sendo irrecorrível, em sendo um despacho, né, eu não tenho conteúdo decisório, consequentemente, eu não tenho recorribilidade, eu não tenho interesse recursal. Agora, mais do que isso, a questão fala para a gente que o juiz declarou nulo o ato administrativo em decisão definitiva, ou seja, o juiz proferiu uma sentença parcial de mérito. E aí, com isso, eu quero que vocês entendam que o cabimento da apelação leva em consideração não o conteúdo, mas a forma, né? Lembra que nós falávamos isso? Às vezes, o juiz profere uma decisão interlocutória com conteúdo de sentença. É o que ocorreu aqui. Essa decisão interlocutória, que julgou parcialmente o mérito, na verdade, tem um conteúdo de sentença. Mas, por estar numa roupa de decisão interlocutória, já que o processo não acabou ainda, a gente tem que essa decisão é sujeita ao agravo de instrumento e não à apelação. E a terceira questão importante, terceiro ponto importante que a questão aborda, é a gente compreender uma distinção que tem que estar muito clara entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito recursal. Juízo de admissibilidade diz respeito aos pressupostos recursais que nós estudamos, dentre eles o cabimento. E aqui nós temos o cabimento presente, que está previsto lá no artigo 1015, não lembro exatamente qual inciso, mas que vai dizer, olha, cabe agravo de instrumento quando o juiz julgar parcialmente o mérito da causa, certo? Então, nesse caso aqui, a gente já tira as hipóteses de resposta que dizem para a gente que o recurso não é cabível, ele é sim cabível. Agora, será que é o caso de prover? Olha o argumento do Estado. O CPC não permite que o juiz fracione em dois momentos distintos o exame definitivo dos pedidos. Claro que permite, né?
O CPC permite tranquilamente que isso ocorra. Mais do que isso, o CPC recomenda. Então, a resposta correta é: não deve ser provido, né? O CPC admite a possibilidade de prolação de decisão interlocutória de mérito. Deve ser recebido como apelação? De jeito nenhum, não é sentença, né? Deve ser conhecido. Não deve ser conhecido, né? Deve sim. Essa é uma hipótese de decisão interlocutória recorrível. Bom, é isso, certo? Vamos lá para a terceira pergunta. Fabrício, tá com o microfone aí, Fabrício? Gente, cadê Jonas e Jairo? Acho que eu nunca vi Jonas e Jairo na aula. Peraí, Fabrício, deixa eu ver se o Jonas está por aqui. Recentemente ele fez até acho que foi na sexta-feira passada, ele fez uma live aí, foi bacana. Ah, não, é sacanagem. Eu já pedi para o Jonas tocar uma para mim, até hoje ele não tocou, Fabrício. Não tem condição. Será que eu vou ter que esperar acabar a pandemia para ir na DIP, fazer o sacrifício de ficar na DIP? Sacrifício, eu sou terceiro, mas odeio a DIP. Nada contra, né? Já foi boa, na época que era Corsário, minha gente. É do seu tempo, Fabrício? Eu tô a Porto Velho há 5 anos, acho que não. Acho que não. Corsário é da época que eu estava saindo da escola, sabe? Quando você pega ali a carteira de identidade. Eu nunca fui de comprar identidade falsa, né? Eu tinha vários colegas na escola que compravam. Mas aí você pode começar a ir para as boates, tá? Era bom, hein? Mas era na época que Summer Electro Hits fazia sucesso, gente. Depois vocês pesquisem aí no Google. Summer Electro Hits, volume 1. É dessa época que eu estou falando. Vamos lá, Fabrício. Terceira pergunta. Pergunta número 3. A respeito dos recursos, segundo o Código de Processo Civil, é correto afirmar que aí, letra A sentença que versa sobre alimentos produz efeitos imediatamente após a sua publicação, pois a apelação não terá efeito suspensivo. B. Os embargos de declaração não têm efeito suspensivo e suspendem o prazo para interposição do recurso. C. O capítulo da sentença que não foi objeto de recurso transita em julgado e impede o conhecimento de matéria de ordem pública no segundo grau. C. A decretação da nulidade de sentença por falta de fundamentação implicará no retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prolação de uma nova sentença. Fabrício, espera ainda que eu acho que essa pergunta tem 2 respostas, hein? Eu sei que a letra A é que a apelação vai ter efeito suspensivo. Não, mas quando for alimentos, não. Quando for alimentos, não? Quando for alimentos não tem efeito suspensivo. Deixa eu só confirmar, né? Que vai que eu tô... Não, acho que eu li, acho que agora eu não lembro o artigo, mas... Vai que eu tô doido. Acontece, às vezes eu acho uma coisa e, né? Alimentos têm efeito suspensivo ou não, Emanuela? Não entendi. Vamos ver aqui. Não tem, né? Eu também acho que não tem. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que condena a pagar alimentos. Então, essa daqui está correta. A B, os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Até aqui correto, né, pessoal? Mas suspendem o prazo? Não. Interrompe o prazo para interposição de outros recursos. O capítulo da sentença que não foi objeto de recurso transita em julgado e impede o conhecimento de matéria de ordem pública no segundo grau. Essa daqui também está correta, pessoal. Corretíssima, por sinal. Tá? O capítulo da sentença que não foi objeto de recurso transita em julgado. Vamos supor que a sentença tem 3 capítulos. A parte recorreu só de uma. As outras 2 transitaram em julgado. Consequentemente, ainda que o segundo grau veja uma matéria de ordem pública, ela não vai poder se manifestar com relação a esses outros pedidos. Então, essa resposta também está correta. Vou tentar configurar o sistema para admitir também essa resposta, tá, pessoal? A decretação da nulidade de sentença por falta de fundamentação
implicará no retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prolação de nova sentença? Não necessariamente, tá, pessoal? Não implicará, porque se falta apenas fundamentação, eu posso aplicar a teoria da causa madura, certo? Então, estão corretas tanto a A quanto a C, digamos assim, né? O que falaram aqui que deixa em dúvida? Professor, tem como o senhor repetir a letra A? Porque, para mim, tá incorreto, né? A letra A A. está incorreta? Eu não entendi que o senhor explicou. Olha só. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo, correto? Certo. Só que olha só as exceções aqui do artigo 1012, parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, ou seja, não tem efeito suspensivo, quando homologar a divisão, condenar a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito, né? Na verdade, pessoal, essa A aqui não está realmente muito correta, não. Sabe por quê? Olha só, eu também fiquei confuso agora, Larissa. Ela fala assim, ó, a sentença que versar sobre alimentos. Não é qualquer sentença que versar sobre alimentos. É apenas a sentença que condenar, né? Porque, veja, uma sentença que julga improcedente o pedido de alimentos também versa sobre alimentos, mas julga improcedente, né? Professor, o sistema deve estar considerando a C, porque eu marquei a A e errei. Né? Não, realmente. O sistema está considerando assim, porque essa pergunta é uma pergunta copiada da internet, e a única que eu criei foi essa aqui. Então, eu botei ela para ser a verdadeira, né? Agora, eu preciso entender depois isso daqui, porque eu acho que foi essa a interpretação da banca. Mas fiquem tranquilos, tá, pessoal? Na nossa prova, tudo vai ser mais claro, com fé em Deus. Tá joia? Mas o importante é a gente lembrar, então, ó, se a sentença condenar em alimentos, a apelação não tem efeito suspensivo. E se houver vários capítulos, o Tribunal de Justiça só pode conhecer a matéria de ordem pública com relação aos capítulos objeto de recurso. A gente está falando aqui de efeito devolutivo, né? Tanto devolutum quanto um apelado, ou seja, só tem devolutividade para o segundo grau aquilo que foi objeto de recurso, e falar em conhecimento da matéria de ordem pública é falar de efeito translativo, né? Uma vez devolvido o capítulo, todas as questões inerentes a esse capítulo serão devolvidas, inclusive a matéria de ordem pública. Agora, jamais, em hipótese alguma, eu posso conhecer algo referente a um capítulo que não foi objeto de recurso. Frisem isso, pessoal. Nunca, o Tribunal de Justiça pode analisar algo que não foi objeto de recurso. Lembrem-se que a sentença é dividida em tópicos. Se um tópico da sentença não foi objeto de recurso, passou o prazo, aquele tópico transitou em julgado. Não pode mais modificar, salvo se for por ação rescisória, que a gente nem estudou ainda, tá joia? Isso aí, né, Dante? Eu acho que foi essa a intenção da banca mesmo, tá? Vamos lá, quarta pergunta. Tá com o microfone aí, Dante? Peguei no susto, né, Dante? Vamos ver. Giovana. Puta merda, ninguém tem... Quem tem microfone aí, minha gente? Ninguém mais? Começar a fazer que nem o Franklin de Jane. E vou por aqui. Quem não tiver microfone vai levar falta. Oi, Vitor?
Quem é? Ó o Vitor aí, ó o Vitor aí. Opa, valeu, Vitor. Bora, Vitor. Bora. A parte prejudicada com a sentença que lhe foi desfavorável poderá mostrar o inconformismo, mediante a apresentação do recurso de apelação, regulamentado pelo Ordenamento Jurídico Processual Civil, que determina que, letra A, as questões de fato e de direito não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por justo motivo. B, não terá efeito suspensivo quando a sentença confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória. C, no seu julgamento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 ou mais juízes. D, se interposta pelo autor após o seu impedimento, será julgado agravo de instrumento por ele ofertado no mesmo processo. E, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação não devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Olha lá, então. Primeira alternativa aí, está dizendo que a gente pode levar inovações de fato na apelação, desde que faça isso por um justo motivo, né, pessoal? Não pode. Inovação de fato na apelação não pode acontecer. Não terá efeito suspensivo quando a sentença confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória. Exatamente, ó. Cadê? Ó, inciso 5, né? Quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória, né? No seu julgamento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 ou mais juízes. Acho que o CPC não fala nada a respeito disso, tá, pessoal? E pode ter também decisão monocrática, né? Então, está errada nesse sentido. Se interposta pelo autor, após o seu improvimento, será julgado o agravo de instrumento por ele ofertado no mesmo processo. Essa alternativa aqui era uma alternativa um pouco confusa para vocês. Olha só. A apelação, o julgamento da apelação, é um julgamento que resolve todas as questões pendentes. Então, caso haja um agravo de instrumento, o agravo de instrumento tem que ser julgado antes da apelação, tá? Numa ordem lógica mesmo, tá, pessoal? Já que ele ataca decisões interlocutórias, então primeiro resolve o agravo de instrumento para depois resolver a apelação. E a última assertiva aí, vocês sabem que está errada, porque quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. O efeito translativo, né, também chamado de efeito devolutivo em profundidade, ou efeito devolutivo vertical. Beleza? Pergunta número 5. Quem vai? Renato ajuizou a ação de cobrança contra Paulo, julgada procedente em primeiro grau. No julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu, o tribunal pronunciou a prescrição de ofício, sem conceder às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a matéria, que não havia sido previamente ventilada no processo. De acordo com o que está disposto no Código de Processo Civil, o acordo que decidiu o recurso de apelação é válido, pois, quando reconhecida em segundo grau de jurisdição, a prescrição pode ser pronunciada de ofício, sem que antes seja dada oportunidade às partes de se manifestarem sobre ela. B, válido, pois a prescrição é matéria que pode ser apreciada de ofício, circunstância que dispensa prévia manifestação das partes. C, nulo, pois a prescrição não pode ser pronunciada de ofício. D, nulo, pois o juiz não poderá decidir com base em fundamento acerca do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, nem mesmo em segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria pronunciável de ofício. E, nulo, pois o tribunal não pode decidir com base em fundamento que não foi ventilado em primeiro grau de jurisdição, em virtude da preclusão. Olha só, a assertiva correta é a letra D. Essa pergunta,
fala para a gente sobre a temática do efeito translativo, ou seja, a devolutividade profunda, né? Uma vez devolvidos os capítulos, todas as matérias inerentes a ele podem ser conhecidas pelo segundo grau, inclusive a matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício. Agora, notem que lá nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, apesar de ser possível conhecer de ofício, não é possível conhecer de surpresa. Então, esse recurso padece, esse acórdão padece de nulidade por não ter oportunizado as partes que debatessem previamente. Agora, pode sim conhecer da prescrição de ofício, desde que, primeiro, ouça as partes. Beleza? Sexta pergunta. Diferencie juízo de admissibilidade e juízo de mérito recursal. Bom, então, na primeira parte, juízo de admissibilidade recursal é aquele juízo que é feito a respeito do preenchimento dos pressupostos recursais. É quando o magistrado analisa se o recurso preencheu todos os requisitos: legitimidade, interesse, legitimidade, interesse, cabimento, adequação, regularidade formal, recolhimento do preparo, tempestividade. O que mais, gente, que tem, hein? Muitos requisitos. Acho que são 7, está faltando um aqui. E juízo de mérito é a análise do erro supostamente apontada, supostamente incorrida pelo juízo recorrido, né? Bom, para elencar as hipóteses de decisão monocrática, eu queria que vocês pegassem aqui, ó, no 932 do CPC, artigo 932, vamos ver. Ele vai falar para a gente assim, ó: cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, tananã, 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 e aqui a gente está falando de juízo de admissibilidade. Então, ó, inciso 3º, quando fala em não conhecer, a gente está falando de recurso inadmissível, tá certo? Agora, quando o código fala assim, ó, negar provimento, no inciso 4º, ou no inciso 5º, dar provimento, a gente está falando de juízo de mérito. Consequentemente, para o tribunal ou o relator proferir uma decisão de mérito recursal, primeiro tem que ser preenchidos os requisitos recursais, né? Então, primeiro tem que ter um juízo de admissibilidade positivo, para só então ter um juízo de mérito positivo ou negativo. Aqui negativo, aqui positivo. Fiquem tranquilos, no dia da prova, vocês não vão precisar decorar isso aqui, tá, pessoal? A ideia desse teste é que vocês se preparem para a prova. Então, essa questão discursiva é uma questão objetiva na nossa prova. O intuito de vocês fazerem essa questão discursiva é justamente que se preparem para a prova, tá joia? Vamos às perguntas. Quem tem dúvidas? Poxa, Isis, eu não vi sua disponibilidade, me desculpa. Mas fala aí com a gente agora, manda uma pergunta, fala que eu discuto. Não? Tá bom, Isis não é uma mulher de ter dúvidas. Isis é uma mulher certeira, né, Isis? Tá, ninguém tem dúvida, pessoal? Nada, nadinha, nadinha? Alguém teve problema para responder as perguntas? Não, né? Professor, Oi? eu coloquei nessa parte só a partir do inciso 4º e o 5º. Eu não coloquei essa parte do inciso 3º que o senhor falou. Tem algum problema? Tem. O 3º é justamente a hipótese em que o relator pode proferir uma decisão monocrática sem mérito, né? Uhum. Eu tinha colocado, na realidade, os primeiros incisos seria de juízo de admissibilidade, se eu não me engano.
Acabei que eu mudei a resposta. Aí eu meio que... Na verdade, o 1 e o 2, Gabi, eles servem mais assim para dizer o que o relator é quem comanda o processo, sabe? Dirigir, ordenar, apreciar o pedido de tutela provisória, tá? Mas, efetivamente, as decisões monocráticas são essas aqui, do 3, 4 e 5. Tá joia? Ah, tá joia. Tá bom, obrigada. Nada. E aí, claro, né, pessoal, vocês vão botar estrelinha aí no 932, 3, 4 e 5, tá? Botem estrelinha, leiam bastante. Aqueles 5 minutos antes da prova, leiam também. Professor, e quando fala lá desse... Christian disse que escreveu o que entendeu sobre o assunto. Tem algum problema? Não tem nenhum problema, Christian, desde que você tenha entendido certo. Se você entendeu certo e escreveu o que entendeu, então está tudo certo. Beleza? Não precisava copiar o código, não, se é isso que você quer saber. Diga, Manuela. Quando fala lá, em um desses incisos, fala que ele pode decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Se encaixa na decisão monocrática também, né? Também, mas que não tem nada a ver com recurso, tá? Não entendi agora. O relator não seria sobre o recurso aqui? Não. Nesse caso aí, é porque assim, Manuela, o relator, ele atua tanto em ações originárias, né, aquelas ações que começam no tribunal, quanto aquelas ações que começaram no primeiro grau e foram para o Tribunal de Justiça por meio de recurso. No caso, ele pode decidir monocraticamente o incidente de desconsideração quando se tratar de ação originária, beleza? Tá, entendi agora. Originariamente perante o tribunal, né? Tá certo. Isso. Obrigada. Nada. Nada mais? Outro assunto que eu julgo válido focar nos estudos? Fabrício, sinceramente, eu não me lembro. É claro que eu não posso, que eu não poderia copiar a prova aqui para vocês no teste, né? Mas eu tentei elaborar o teste olhando pergunta por pergunta da prova. É evidente que uma coisinha ou outra pode não ter caído, é evidente que um distrator ou outro pode ter sido diferente, né? Distrator são as respostas erradas. Mas a minha intenção foi justamente fazer o teste com base no exato conteúdo que cai na prova, para a gente poder ter a revisão bem focada no que vai cair na prova e ninguém precisar colar, porque vocês já sabem, né? Quem colar vai para o inferno, vai ter tudo aquilo lá que eu mandei para vocês. Então, nada de cola. E outra, se eu souber que vocês colaram, eu ainda vou fazer uma nota de repúdio, porque está na moda, né? Todo mundo que faz coisa feia no Brasil ganha uma nota de repúdio. Então, se alguém colar, eu vou publicar uma nota de repúdio. Beleza, pessoal? Mas não vão precisar, não. Tenho certeza de que vocês estão feras no conteúdo. E vejo, de fato, que dentro das nossas possibilidades, todos nós estamos nos dedicando e tendo um aproveitamento bacana, claro que dentro do que a realidade está permitindo, né, pessoal? Então, lembrar a vocês que quem não fizer a prova na semana que vem vai ter que pedir substituição. A substituição vai ser presencial, então, né, melhor fazer online mesmo, semana que vem. A prova é simultânea, tem duração de 1h30, 90 minutos, portanto, mas esses 90 minutos, lembrem-se, não são contados a partir do momento que você entra no teste. Esses 90 minutos são contados a partir do momento que eu libero. Na verdade, é uma contagem dupla, né? Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque é possível que apareça na tela de vocês dizendo assim, olha, faltam tantos minutos para o seu... faltam tantos minutos do seu tempo. Aí você tem que lembrar que, além dos minutos, você tem que obedecer o horário também. Tá joia? Então, semana que vem, 15h15,
todo mundo online. Vai ter videoconferência, eu vou ficar aqui à disposição de vocês, e a gente tira alguma dúvida de última hora, e 15h30 em ponto, o teste vai estar liberado. Consequentemente, às 17 horas, acaba o tempo do teste. Não vai ter tempo adicional, tá, pessoal? Eu não vou conceder nenhum tempo adicional, porque a gente não tem nenhuma pergunta complexa, não tem peça, não tem nada disso. Então, não haverá tempo adicional em hipótese alguma. Se acontecer qualquer problema, vai ter que pedir substituição, beleza? Então é isso. Qualquer coisa, mandem e-mail. Lembrem-se de estudar, tá? Tentem reassistir a correção do teste que vocês fizeram hoje. E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem. Em breve, essa videoconferência vai estar disponível. Tá joia? Vou botar uma música aqui de saideira para a gente se despedir. Um abraço. Até semana que vem. Boas provas, né? Ainda tem 2 dias aí de prova. Provavelmente tem mais coisa vindo, né? Até mais. Valeu, professor. Falou! Your clothes full of bottles and their pockets full of rum. And all you fellas see the girls are friends. Cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. Boys say you got a girl, yeah, sure you got a man, but the party ain't gon' stop, so let's make it on. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer because my body's too bootylicious for you. This is so deep in your eyes. I touch on you one more at a time. You leave, I'm begging you not to go. Crying ain't 2, 3 times in a row. Come and looking so crazy right now. Your love's come and looking so crazy right now. Come and looking so crazy right now. Your touch, come and looking so crazy right now. Looking so crazy in love. Come and looking at me, looking so crazy in love. Baby boy, stay on my mind. Fulfill my fantasy. Tell me how you feel. I think about you all the time. Rhythm's got me feeling crazy, but I'm trying to see you carry. Ooh, boy, you looking like you like what you see. Come over and check up on it. I'ma let you work up on it. Ladies, let them check up on it. Check on me tonight. Hey, to the left, to the left. Everything you want in a box to the left. In the closet, that's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch. You must not know about me. You must not know about me. I can get enough of you in a minute. Don't you ever for a second get to thinking. Mission 1, I'ma put this on. When they see me in the soup, I'ma give me some. Yeah. Mission 2, gotta make that call and tell them get the bottles popping when they play my song. Yeah. Mission 3, got my 3 best friends. Yeah, we do it all the time. We can do it again. Yeah. Mission 4, got the vintage roll. Drop a couple hundred, telling me I got the gold. Let me upgrade you. Let me upgrade you. Let me upgrade you. The movie party. Time to let me upgrade you. I think I could understand how it feels to love a girl. Swear I'd be you better. I got the ego. Such a huge ego. See like my back and the color of my nails. You see that I got it going on. I got it. I wanna make sure you remember me, so I'ma leave my number on your video phone. My giggle I ain't going nowhere. You can be my sweet dream. Oh, beautiful nightmare. Either way, I don't wanna wake up from who run the world, girls, who run the world, girls, who run the world, girls, who run the world, girls. I'll be your baby, promise not to let you go. Love you like crazy, I'm the best thing you never had. Bring the beat in. You are all I love.
We dress into the beat. You pick me up and make me feel so lucky. You take me in your we be making love it. Still the one I do this. I'm trying to make that beat from that to the wall. Don't take me out. Cause I walk with an engine. And I love it when cause I ain't pretending. And now I understand just who I am, where I'm going. I know that wasn't enough who I am. It's my time I show it. Hit me like a real sound. Learning no matter night. You're the only one that I want.